Paz do Senhor, irmãos, amém? Nessa noite o Senhor tem algo preparado para nós muito especial. A Pata, ela tem sido a pessoa que está à frente dos estudos bíblicos. O Senhor tem levantado ela a ministrar ali e guiar, né, e conduzir os estudos. E há umas 2 semanas atrás, né, nós terminamos então essa lição, Vencendo a Tribulação. E a Pata, ela fez um resumo dessa lição. E nós achamos por bem, né, os pastores, em convidar a Pata, não apenas para compartilhar, né, o texto e a lição que tem sido uma bênção, mas também para que vocês possam ver aquilo que o Senhor tem feito através da vida da Pata, que ela também tem sido uma bênção em nosso meio. Então, que em nome de Jesus, Pata, mais uma vez, seja o Senhor a guiar e conduzir todas as coisas, e que, em nome de Jesus, Senhor, seja o Teu Espírito a guiar e conduzir a Tua serva, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Então, me deram a missão de eu trazer o resumo de como nós podemos vencer a tribulação. E eu queria começar lendo Tiago 5, de 7 em diante. Diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva, temporã e serodia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. E lá em Romanos diz assim, todas as coisas, em Romanos 8, 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E o textuário da lição foi João 16, 33, que diz assim: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Né? E a gente, com essa lição, o que a gente esperou alcançar? Reconhecer as causas que provocam a tribulação, exercitar certas atitudes para conseguir vencer as tribulações e estar firme na esperança da vitória. E é muito importante dizer que nós, cristãos, não estamos isentos de tribulação. E quando vier a adversidade, a gente tem que identificar a origem do problema. E foi isso que a gente procurou estudar aqui na lição, né? Que a gente estivesse preparado. E aí, o que é a tribulação? A tribulação é o mesmo que a provação. E quem causa a tribulação? É Deus. Para quê? Para que Ele possa extrair de nós o melhor, né? Para que Ele possa tirar de nós a nossa casca dura. E para que Ele possa nos deixar mais parecidos com Ele. Uma coisa importante que a gente aprendeu durante o estudo foi que a tribulação ela tem data para acabar, né? Então, muitas vezes a gente escuta a pessoa dizer que viveu a vida toda atribulada. Isso não foi tribulação, porque a tribulação ela tem começo, meio e fim. Ela viveu a vida toda atribulada porque em determinado momento ela escolheu um caminho que não era o caminho que Deus tinha preparado para ela. E ela entrou nesse caminho e ela não soube identificar o que estava acontecendo. Mas é importante que quando você perceber que você está numa tribulação constante, que você possa pedir ao Senhor para que Ele te capacite
para que você possa suportar. Essa semana eu ouvi uma coisa muito legal, que no caminhão de bombeiro dos Estados Unidos está escrito assim, first in e last out. First in, last out. Ou seja, eles são os primeiros a entrar e os últimos a saírem. E isso é o lema nosso como cristãos. A gente também tem que ser o primeiro a entrar e o último a sair. Se você entrou por um caminho, se você, por suas escolhas, você entrou numa tribulação constante, uma aflição permanente, que foi fruto da sua escolha, você tem que procurar a direção do Senhor para que Ele te dê condições de suportar, né? Então, a provação e a tribulação, elas têm a mesma coisa. Efeito de provar, prova, dificuldade, situação aflitiva, um sofrimento muito grande, é uma perda. Ele te põe à prova a força moral, a fé religiosa, as convicções, né? E qual é o intuito disso? É realmente te provar, para que você possa ficar mais parecido com o Senhor Jesus. A origem da palavra, ela vem do latim, que é o tribulationis, que é o ato ou efeito de tribular, né? Que é o tríbulo. Olha o tríbulo aí. Essa prancha com dentes embaixo. Veja que tem dentes ali, igual de tubarão. Então, ela passava por cima do trigo para tribular o trigo, né? E o que é esse debulhar o trigo? Ele é oprimir, atormentar. Isso é o tribular, né? Então, era um instrumento muito usado na antiguidade. Na eira, eles colocavam o trigo ali embaixo. Aí entrava o tribulum, que passava por cima dos molhos, né? E eles separavam a palha dos grãos sem danificá-los. As ervas daninhas eles já tiravam antes, né, do processo. E as eiras, elas ficavam num lugar onde batia o vento. Então o vento vinha e levava toda a palha. E aí veja que o Senhor, ele se compara ao lavrador que espera o precioso fruto da terra. Então quando ele faz esse trabalho com a palha, com o trigo, é justamente para extrair de nós o melhor. Para extrair de nós o melhor, né? E lá em Salmo 1:4, né, que fica no vento, que a eira ficava no vento, diz assim: os ímpios são como palha que o vento dispersa. Então vinha o vento e levava toda a palha embora, e ficava só o grão. E ainda o grão ele era passado pelo fogo para que tivesse uma completa secagem, né? Antes de ser guardados, evitando assim que se estragassem no celeiro. Então, é realmente um processo, e você vê que é um processo doloroso, mas o final é para que a gente esteja pronto, né? Esteja pronto, a vontade do Senhor esteja plenamente estabelecida nas nossas vidas. E lá em 1 Coríntios 3, de 11 a 15, diz assim: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. E aí, mais uma vez, aqui todo o processo, né, desenhado. E tudo que não for realmente válido vai ser queimado, né? E aí nós vimos também o pior dia de Davi. E qual foi o pior dia de Davi? Está lá em 1 Samuel 34. Davi, ele e os seus soldados, eles saíram por 3 dias da cidade deles, de Ziclague. E quando eles voltaram, depois de 3 dias, tinham levado tudo.
tinham queimado toda a cidade, tinham levado a família de todo mundo, tinham levado crianças, tinham levado animais, tinham levado tudo. De um dia para o outro, ele perdeu tudo. E aí, o que eles fizeram? Eles choraram até não ter mais lágrimas. Está escrito. Então, Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Foram 600 homens chorando até ficarem cansados de chorar. E quem vive pela fé experimenta esse tipo de emoção, como qualquer outra pessoa. Apenas não permitimos que a emoção seja o final da nossa história. Por quê? Porque há tempo de chorar, e há tempo de enxugar as lágrimas e parar de chorar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Isso está lá em Salmos. Né? E quando chega amanhã, é tempo de parar de se lamentar e começar a alegrar-se em Deus. E Davi, nesse momento de muita dor, o que ele fez? Ele pegou o éfode, ele foi para diante do Senhor e pediu para que o Senhor dissesse a ele o que ele tinha que fazer, qual era a estratégia que ele deveria tomar. E o Senhor disse para ele, vá, que eu vou devolver tudo para vocês. E eles foram e eles recuperaram tudo. Né? Mas se a gente continua num ciclo de mágoa, de dor, de autopiedade, que pode até destruir a nossa fé, a gente não vai alcançar vitória. Então, mesmo no pior dia da sua vida, chega a hora que você terá chorado bastante, e esse é o momento de dizer, agora chega, e toma a decisão de não chorar mais, levanta e dá passos de fé, para que você vá para um futuro melhor, no Senhor Jesus. E isso que foi que eles fizeram. Os homens entraram, depois vocês leiam esse 1 Samuel 30, os homens... esses 600 homens, chegou num ponto que eles ficaram com raiva de Davi, e eles queriam atacar Davi, e Davi temeu pela vida dele, foi quando ele foi diante do Senhor, e ele perguntou para o Senhor o que ele tinha que fazer, e o Senhor mostrou para ele, que fosse lá, e que ele recuperaria tudo, e ele recuperou tudo, mas porque ele teve uma atitude de fé. Então é importante que a gente tenha também uma atitude de fé, que a gente não fique se lamentando, que a gente vá para os pés do Senhor, buscar a orientação dEle, para que a gente possa ser vencedor. E aí a gente viu também quais são os motivos de tratamento. Né? Os motivos de tratamento são, primeiro, lei da vida. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Isso está em Eclesiastes 9:2. Né? A tribulação que alguém está enfrentando pode ser decorrente das leis da vida. Ela pode simplesmente fazer parte do contexto de uma situação que atinge várias pessoas, uma região ou o mundo inteiro ao mesmo tempo. E eu fiquei pensando sobre isso. E, realmente, a tribulação ela acontece conosco e ela acontece também com o ímpio. Né? O que nós temos de diferente é a nossa atitude. É não ficar se lamentando, é buscar no Senhor a orientação dEle. O que nós temos que fazer, e Ele vai nos orientar. Eu lembro uma vez, quando eu era criança, que a gente tinha hora para tudo. Né? Então, a gente voltava da escola, a gente almoçava, fazia lição, estudava, brincava. E um dia eu pulei essa etapa de estudar, e eu fui direto brincar. E a Naya olhou para mim, ela no tanque, e eu brincando. E ela falou assim, você já estudou para a prova de amanhã? Falei, já, está tudo certo. Ela falou, eu não vi você estudando. Não, eu já orei, já pedi para o Senhor me abençoar, e eu vou bem na prova. Ela falou assim, então você vai cair do cavalo, porque Deus só abençoa quem se esforça. Então você vá estudar. E aí eu fui estudar, não sei se você lembra disso. E eu fui estudar. E já estava muito em cima da hora, não ia dar tempo de eu estudar. Aí eu falei, Senhor Jesus, por favor, me perdoa. Eu não sabia que era assim, eu não sabia que eu tinha que fazer a minha parte.
Agora eu não tenho tempo de estudar, e se eu for mal na prova, a Naya vai me matar. E aí, olha, graças a Deus, o Senhor me abençoou e eu não fui mal na prova. Eu passei, eu tirei nota azul e eu aprendi. Eu descobri que Deus só abençoa se a gente faz a nossa parte. Não existe não fazer a nossa parte e orar que Ele vai abençoar. Não é assim que funciona. Você tem que fazer a sua parte. Essa foi uma lição muito importante. Às vezes a gente acha que porque a gente é crente, a nossa vida é mais fácil. Não, não é mais fácil. A gente tem também os mesmos problemas, só que a gente tem o Senhor que nos abençoa. Então, a gente faz a nossa parte, a gente pede ajuda para Ele, e Ele nos abençoa, e Ele nos ajuda. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? E aí, uma coisa muito importante. O Senhor nunca disse que a gente teria bênçãos e riquezas, nada material. Não foi isso que Ele disse. Ele disse, no mundo vocês tereis aflições, né? E eu venci, e vocês vencerão também. Então, gente, corram atrás, porque o Senhor não manda do céu se você não fizer a sua parte. Se você não trabalhar, você não vai receber o seu pagamento. Você tem que fazer a sua parte. Uma outra coisa, não se preocupem em acumular riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Guarde sim tesouros preciosos no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam, pois onde estiver a sua riqueza, lá estará também o seu coração, né? Tem muita gente preocupada com o guardar, o acumular. E não foi isso que o Senhor disse para nós fazermos. Então, que a gente possa ser comedido, né? Ele diz assim, riquezas e honras estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. Riquezas duráveis são riquezas para a vida eterna. Então, se preocupem com as coisas espirituais, né? Então, o mesmo se sucede tanto aos ímpios como aos cristãos, mas a gente tem um pensamento diferente. O Senhor está conosco. Creiam que o Senhor está conosco. Estejam certos que Ele está conosco. Ele não nos desampara, né? A gente só tem que confiar, que a gente possa realmente ter uma atitude diferente. É isso que Ele espera de nós. Um outro motivo de tratamento é a falta de sabedoria. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não a lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Isso está lá em Tiago 1,5. E a sabedoria, ela não, a sabedoria, segundo a Bíblia, ela não é algo, não é conhecimento intelectual, né? A gente que tem tanto conhecimento, mas comete tantas tolices na vida. A sabedoria da Bíblia é viver no centro da vontade de Deus, é tomar as decisões corretas. Cristo é a nossa sabedoria. Lá em 1 Coríntios 1,30 diz assim, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual nos foi feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Sábio é aquela pessoa que submete todos os seus projetos à orientação divina. Os projetos humanos sem orientação divina sempre acabam em frustração. Veja a Torre de Babel, em Gênesis 11. Né? Em Gênesis 11, as pessoas resolveram construir uma torre para alcançar o céu. Havia uma coisa escondida no coração de Nimrod. Nimrod, na verdade, ele não confiava no Senhor. Então, ele queria alcançar os céus para ele poder dominar. Esse era o desejo oculto do coração dele, né? Então, isso não era de acordo com a vontade do Senhor. E aí aconteceu tudo o que aconteceu. A torre caiu, as línguas foram divididas, né? Essa história que a gente conhece. Então, quando não submetemos os nossos desejos à vontade de Deus, nós pagamos um alto preço. Atos inconsequentes geram lágrimas em nós
e nos outros. Atos inconsequentes geram frustrações para a vida toda, né? Mas veja, foi fruto da sua escolha, não foi o Senhor que escolheu para você. Foi fruto da sua escolha. Um outro motivo é a imprudência. E o que significa a imprudência? Lá em Efésios diz assim: vós, servos, obedeceis a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vossos corações, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Em Provérbios 8, de 12 a 21, diz assim: eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. Tudo isso ele aborrece. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis, e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado. E as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Então, um dos motivos de tratamento é porque muitas vezes, por falta de sabedoria, nós somos imprudentes, né? Então, que a gente possa buscar do Senhor sabedoria e que a gente possa buscar do Senhor a prudência para que a gente possa agir corretamente, para que a gente possa aborrecer o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho, para que a gente possa realmente ter uma vida transformada pelo Senhor. E aí, um outro motivo é a negligência. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Isso está lá em Provérbios 18, 9. Então, uma outra causa de tribulação é a negligência. Se houver infiltração em uma parede de sua casa, mais cedo ou mais tarde haverá um desmoronamento se você não tomar providência. Então, o que é a negligência? É desleixo, é descuido, é falta de zelo, é falta de aplicação ao realizar determinada tarefa. É agir com irresponsabilidade ao assumir um compromisso. É desatenção, é menosprezo, é desdém, né? São várias coisas que causam a negligência. É você se comprometer com o Senhor e não levar as coisas do Senhor a sério. O Senhor, Ele tem um propósito para cada um. Se você não se submeter a esse propósito, Deus é soberano, você está debaixo da potente mão dele. Se você não se submeter a esse propósito, você está sendo negligente, né? E a negligência, ainda por cima, ela demonstra preguiça, indolência e inércia, e falta de iniciativa, né? E aí, em Lucas 12, 37 a 40, diz assim: felizes aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Com toda certeza vos asseguro que ele se vestirá para os servir, fará que se reclinem ao redor da mesa e, pessoalmente, irá ao encontro deles para servi-los. Então, que a gente possa não ser negligente com as coisas do Senhor. Se o Senhor te deu algo para fazer, faça. Mas faça com amor, faça para Ele. Não faça por você, faça para Ele. Para que Ele possa se agradar de você. E veja no final, quando Ele vier, Ele se vestirá para os servir, fará que se reclinem ao redor da mesa. E Ele pessoalmente irá ao encontro de nós. Então que a gente possa agir
com sabedoria, que a gente possa amar ao Senhor de todo o coração, para que a gente possa agradá-lo, que a gente possa desfrutar disso, que Ele promete. Está na palavra, eu estou lendo o que está na palavra. Então, que a gente possa realmente desfrutar disso. Uma outra coisa é o tratamento divino. Muitas vezes a gente passa pela tribulação para tratamento divino. E lá em 1 Pedro diz assim, 1 Pedro 3, a 7, diz assim: bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, veja que a gente está num tratamento para provar a nossa fé, para que a nossa fé seja muito mais preciosa que o ouro, né? E quem vive pela fé experimenta emoções, como eu já disse, como qualquer outra pessoa. A gente apenas não permite que a emoção seja o final da nossa história, né? Às vezes a gente se esforça, irmão, se esforça para ser fortes, mas em determinados momentos nós nos sentimos totalmente abalados, sufocados, sem forças. O que fazer nessa hora? Olha para o Senhor. Cala a sua alma diante dele e ouça o que ele te diz. Ele diz assim: ei, olhe para mim. Eu pareço estressado? Eu pareço preocupado? E aí você diz assim: não, Senhor, o Senhor não parece. Então eu não sei por que você se preocupa. E que a gente possa realmente estar assim diante do Senhor, que a gente possa sempre estar aos pés do Senhor, que a gente possa sempre estar buscando nele a direção, a orientação, o como a gente deve agir, que ele seja não o nosso Senhor, mas que ele seja o nosso amigo. O amigo, você conta tudo, e às vezes a gente só chega diante do Senhor para pedir. Poxa, Ele está esperando que você seja amigo dEle, que você conte a sua vida para Ele, que você fale com Ele em todos os momentos. Que a gente possa pensar sobre isso, que a gente possa mudar o jeito que a gente chega diante do Senhor, que a gente realmente possa buscá-lo em todo o tempo, e que Ele seja realmente o nosso amigo, né? Um outro motivo é o arrependimento. E o arrependimento, a gente aprendeu, foi maravilhosa essa lição. A gente aprendeu que o arrependimento é muito mais do que você fazer uma coisa errada e pedir perdão a Deus. É realmente você relembrar os primeiros momentos da sua fé, da sua experiência com Deus. É você ter saudades de como você era com Deus antigamente. É preciso que nós sintamos dor por termos perdido o nosso primeiro amor. A gente precisa lamentar, a gente precisa chorar, a gente precisa clamar. Sim, porque já não amo mais como eu antes amava. Então a gente precisa reconhecer a nossa perda, a gente precisa voltar a agir como no início da nossa caminhada com Cristo. É resgatar o nosso amor ao Senhor, é dar-lhe nada menos que nosso amor total. E como que a gente faz isso?
Separe um tempo para estar diante dele, separe um tempo para orar, separe um tempo para avaliar sua vida, separe um tempo para se relacionar com Cristo. Se você não separar um tempo para o Senhor, você não vai ter um relacionamento com Ele. É necessário separar um tempo, é necessário você ter o seu momento com Deus. Hoje a gente vive uma vida atribulada, né? Uma vida corrida, a gente não tem tempo para nada. Mas tenha o seu momento para o Senhor, com o Senhor. Nem que você tenha que acordar um pouco mais cedo. Nem que você tenha que dormir um pouco mais tarde. Mas tenha o seu momento com o Senhor. Busque a palavra, busque ouvir. Fique quieto diante do Senhor. Que Ele procure ouvir o que Ele tem para te dizer. Às vezes a gente fala. E a gente fala... Ele não está ouvindo mesmo, mas você parou para ouvir o que ele tem para te falar? Não, a gente não para, a gente não tem tempo. Tenha tempo com o Senhor. Lá em Efésios 6:24 diz assim: a graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor sincero e incorruptível. Esse incorruptível, ele vem de uma palavra chamada aftarsia, que significa imortal. É um amor puro, sincero, e é o que não se corrompe, que traz em si a perpetuidade, que dura para sempre. E hoje eu queria pedir que vocês reflitam sobre isso, e que vocês orem ao Senhor para que vocês possam amá-lo com esse amor incorruptível. Não é só receber do Senhor. Dê o seu amor ao Senhor, que você possa amá-lo. Se você não o ama como antes, procura ver onde você caiu e volte ao primeiro amor. Isso é o arrependimento. Em Apocalipse 2:3 diz assim: tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porque se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do teu lugar. Então, que todos nós possamos nos arrepender e realmente voltarmos ao nosso primeiro amor. Ele espera ansioso para que a gente volte para Ele. E aí um dos motivos também é retorno à igreja. E lá em Jeremias diz assim: ora, tu te maculaste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Isso significa, você me abandonou e serviu a muitos deuses estranhos, ainda assim volte para mim. Antes do exílio, lá em 1 Reis 24, Israel estava espiritualmente enfermo, dos pés à cabeça, mas agora havia sido restaurado. Para Israel, o sofrimento resultou no despertamento e restauração espiritual. A finalidade principal do despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. O despertamento tem por objetivo a salvação e a restauração do homem, né? Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Todavia, não foram as orações de Daniel e nem a sua vida santificada que produziram o despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento na vida de Ciro. E Ciro, não sei se vocês lembram da história, Ciro foi um guerreiro, e ele não era cristão. Mas quando aprove ao Senhor, ele despertou Ciro para que Ciro agisse a favor de Israel. Isso está lá em Isaías 26:12, em 1 Coríntios 12:6, depois eu compartilho com vocês e vocês leiam. Então, Deus sempre está agindo a favor da sua igreja, do seu povo, né? Então, ele levantou Daniel para orar, ele levantou Ciro, que nem era um cristão, ele levantou Ciro para que pudesse apoiar o povo, para que o povo fosse liberto, né? Para quê? Para que o povo pudesse retornar à vontade de Deus,
para que o povo pudesse retornar aos seus encontros com o Senhor. E da mesma maneira que nós possamos também ter essa preocupação. A igreja é muito importante, porque às vezes eu estou bem e você está mal, eu posso te ajudar. Às vezes eu estou mal e você está bem, você vai me ajudar. Essa é a importância da igreja. Então, que a gente possa também ter essa preocupação de estar diante do Senhor e estar junto com os nossos irmãos, né? Que também é um dos motivos. Tem também o despertamento espiritual, e está acabando, tá? O despertamento espiritual, a gente aprendeu que muitas vezes a gente dorme, e muitas vezes na palavra, o Senhor nos manda despertar do sono, e realmente é um estado letárgico que a gente vive. É um estado letárgico, como se a gente estivesse dormindo, como se a gente estivesse num sonho, né? E aí, tem um texto que eu esqueci de colocar onde mas é um texto bíblico, porque tem aqui até os versículos, e diz assim: isto, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando cremos. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Né? E o despertamento é importante porque quando a gente está dormindo, a gente não vigia. Quando a gente está dormindo, a gente se sente indiferente diante de Deus, diante dos irmãos. A gente se sente insensível espiritualmente. A gente tem dano material e moral. E é necessário que a gente acorde. Em Romanos 13:11 diz assim: e digo isto a vós, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. E aí o último motivo é o aperfeiçoamento da fé. E o aperfeiçoamento da fé diz assim: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Isso está lá em 2 Coríntios 12, 9 e 10. Né? E lá em Hebreus 6:1 diz assim: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Né? Para que Deus possa trabalhar conosco o aperfeiçoamento da nossa fé. A gente não pode resistir, né? Mas e Deus sempre visa o aperfeiçoamento. Ele deseja que a gente esteja pronto para ser salvo, que a gente tenha pleno conhecimento da vontade dele. O aperfeiçoamento não é só para os pastores, para os líderes, não. O aperfeiçoamento é para todo o corpo de Cristo. E ele só não acontece se você for resistente, né? Então, que a gente possa estar disposto para que Deus possa trabalhar em nós o aperfeiçoamento da fé em nossas vidas, para que a gente possa desempenhar bem o serviço de edificação do corpo de Cristo, para que a gente possa chegar à unidade da fé, como está na palavra dele. E aí, a gente viu que em meio à tribulação a gente tem algumas coisas a fazer. E quais são essas coisas? Primeiro, a gente tem que se adaptar à situação, né? Deus me fez crescer na terra da minha aflição, diz lá em Gênesis 41:52, né? Isso foi que José falou. José também, ele era livre, ele era o filho preferido do pai, ele era livre. De um dia para o outro ele se tornou um escravo. E ele viveu como escravo durante um bom tempo no Egito,
e ele virou, mas ele se esforçava. Tanto é que, escravo, ele se destacou na casa do governador. E ele foi o gerente da casa do governador. Depois teve uma certa história com a mulher do governador que acusou ele de assédio, e ele acabou preso. Na prisão ele se destacou também. E na prisão ele se destacou e ele começou também a gerenciar a prisão. E tudo isso que aconteceu, toda essa tribulação que aconteceu, foi para que no final ele pudesse agir em favor do povo de Deus. Porque quando houve uma grande fome em Israel, eles foram para o Egito, e graças ao José, que era governador do Egito, eles puderam se alimentar. Então, de um dia para o outro, ele era livre, ele virou escravo, e de um dia para o outro também. De um dia para o outro, ele era um prisioneiro que virou o governador do Egito. Então, é isso que Deus faz, mas sempre que Deus faz é porque o fim é para a obra dele, não é para a glória da pessoa. Deus não está preocupado que você é governador, que você é presidente, que você é o diretor da empresa. Não, se Deus te colocou nessa posição, realmente é porque ele tem um propósito. Veja, é sempre um propósito do Senhor, né? Então, esteja atento. Ontem mesmo eu estava conversando com a minha professora, e eu descobri que ela se desviou. Ela se desviou do caminho, e ela falou assim: Patrícia, faz 5 anos que eu me desviei, e eu quero voltar. Então, assim, às vezes Deus te coloca em situações para que você possa falar a uma pessoa. Às vezes é uma pessoa. Eu falei com ela ontem, e eu falei para ela: eu vou te mandar o link do estudo, se você quiser entrar. Ela falou: eu vou entrar. Então, assim, que a gente possa estar atento, porque às vezes Deus está mostrando uma única pessoa que ele quer falar, e que ele coloca essas oportunidades para que você possa falar, né? Então, essa foi o procure adaptar-se à situação, né? Em meio à tribulação, diz também: utilize os seus recursos imediatos. E aí nós falamos do filho de Sunamita. Sunamita, ela não podia ter filho. Eliseu orou para que ela tivesse um filho. O filho ficou doente, morreu. O que ela fez? Recurso imediato. Foi atrás de Eliseu. Eliseu, eu não queria um filho. Você orou para que eu tivesse um filho. Agora você vai lá orar para que ele ressuscite. E Eliseu foi e ressuscitou. O que é isso? Vá para os pés do Senhor. Poxa, você está no meio da prova. Para onde você vai? Vá para os pés do Senhor. Senhor, me ajuda, eu não tenho condições. Eu preciso de Ti. E Ele vai te ajudar, não tenha dúvida disso. Em meio à tribulação, você também tem que se preparar para a resistência. Lá em Filipenses 4, 11 e 12 diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Prepare-se para a resistência. Nem sempre você vai ter tudo o que você precisa, mas você esteja contente, como Paulo esteve contente. Eu aprendi a me contentar com o que tenho, e que a gente também se contente com o que a gente tem. Que a gente não busque mais do que a gente precisa. Esteja contente com o que você tem. Seja grato ao Senhor. É gratidão. Seja grato ao Senhor, porque Ele tem te dado tudo o que você precisa, né? Uma outra coisa é dominar a nova realidade. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Então, veja, Jó tinha domínio da realidade de sua vida. Ele reconheceu que vivia um momento difícil, mas a desgraça jamais iria ditar as regras de sua existência. E aí a gente falou aqui
que a Bíblia já fala de inteligência emocional, porque, veja, foi justamente o que Jó fez. E em outros muitos versículos a gente pode ver que os pensamentos, eles não nos dominam. Nós dominamos as emoções. Nós somos gerentes das nossas emoções. Se Deus pode me dar o bem, por que Ele não pode me dar o mal? Então, que a gente possa também ter isso, né, como uma razão da nossa vida, que a gente possa realmente colocar as emoções no lugar delas, né, que a gente não se deixe dominar por elas. E aí, finalmente, a gente chegou, como vencer a tribulação. E aí a gente viu que é necessário ter esperança. E eu vou ler só mais alguns versículos e já está acabando, tá? E aí tem a esperança. Lá em Lamentações 3, 21, 24, diz assim: quero trazer à memória o que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Em Jeremias, que é o que eu mais gosto, porque em 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. E aí é importante também que a gente creia em Deus. Em João 14:1 diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Um outro ponto muito importante: não transfira responsabilidades. O tempo todo a gente quer jogar a culpa nas costas de alguém. Assuma o que você fez, assuma o seu erro. Peça você perdão ao Senhor. Porque olha o que diz em Provérbios 24:12. Diz assim: mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo, não o perceberia aquele que pesa os corações? Não saberia aquele que preserva a vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? E lá em Naum 1:3 diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Não transfira responsabilidades. A gente viu que lá no Jardim do Éden, Adão já quis transferir responsabilidade. Aquela mulher que tu me destes. E a gente chegou num ponto que ele não queria só transferir a responsabilidade para Eva. Ele estava culpando ao Senhor. Porque, né, aquela mulher que tu me deste. Então, assim, assuma a responsabilidade sobre as coisas que você faz. Né? Porque senão virá o peso do Senhor. E Ele vai retribuir a cada um segundo o seu procedimento. E aí, para fechar, eu queria falar de restauração. O final é a restauração, né? Porque Deus nos quebra, a tribulação ela nos quebra, ela nos destrói. E por quê? E lá em 2 Crônicas 32, de 1-8, diz assim: depois destas coisas e desta verdade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou se apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e seus homens valentes para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, dizendo: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se animou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou o outro muro por fora, e fortificou a Milo, na cidade de Davi, e fez armas, escudos em abundância. E pôs capitães de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele.
com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Né? Então, foi um ponto muito importante de restauração, que o Senhor esteve falando comigo durante todo esse estudo, foi a restauração. E durante o processo a gente não entende o que a gente está passando. Mas chega um dia, e chegará esse dia, que tudo o que a gente passou poderá ser compreendido pela perspectiva da promessa de Deus para as nossas vidas. E a gente vai poder entender que realmente a gente precisava passar por isso, para que a gente pudesse ter a nossa vida forjada no fogo, para que a gente não fosse destruído, né? E uma coisa importante é que Deus, ele é onisciente e ele conhece exaustivamente todas as coisas. Ele conhece o passado, ele conhece o presente e ele conhece o futuro. Então, para cada acontecimento do futuro, já é um fato consumado para ele. Isso significa que nada do que ele conhece pode ser alterado. E é importante que a gente tenha conhecimento que Deus conhece a nossa história do fim para o começo. E ele sabe tudo o que nós precisamos para alcançar a promessa que ele desenhou para nós. Ele tem um plano para nós e ele nos prepara para que a gente possa alcançar o que ele preparou de melhor para nós, né? E no final, irmãos, nós teremos muito mais valor. E aí eu escutei a história de já há um tempo, eu acordo de manhã e eu gosto muito do David Leonardo, eu escuto uma palavra dele, são palavras curtinhas de meia hora. E aí depois eu escuto um louvor, depois eu começo o dia. E aí ele contou a história de um dono de um cassino no Texas, eu acho. Acho que era no Texas. E ele tinha um Picasso. E ele vendeu o Picasso por $130 milhões para um investidor. Só que ele tinha um problema no olho e ele não enxergava direito. E ele colocou o Picasso para fazer uma última exposição do quadro para os amigos dele, falando da obra e tal. Ele caiu e ele bateu. E ele fez um buraco no Picasso, do tamanho de uma moedinha. E aí o negócio foi cancelado. Só que aí ele chamou um restaurador. E o restaurador fez um trabalho tão incrível que ele vendeu o Picasso para aquela mesma pessoa um tempo depois, eu não sei quanto tempo depois, por $20 milhões a mais. Então, tenham em mente que nós estamos em reforma. O Senhor está reformando a gente. E Ele vai reformando, e Ele vai tirando de nós tudo que é ruim, tudo que não é bom para o reino dEle, tudo que nos afasta dEle. E foi uma outra coisa que eu aprendi nessa lição, que a gente está sendo preparado não para viver aqui, a gente está sendo preparado para viver no céu. A gente vai ser cidadãos do céu. Então, a gente tem que estar pronto para ser um cidadão do céu. Então, deixe que o Senhor trabalhe no seu interior, deixe que Ele transforme, que Ele mude você, que Ele faça essa reforma profunda na sua vida. E saiba que no final você vai ter muito mais valor para o reino dEle. Amém? É isso que o Senhor preparou. E aí eu queria só dar um testemunho. Eu deixei para o final porque eu sabia que eu ia chorar. Quando a gente frequentava a igrejinha do parque, há 30 anos atrás, o pastor Aniceto disse que ele me via pregando um dia na igreja. E eu quero louvar o Senhor porque isso se cumpriu hoje. Amém? Glória a Deus, glória a Deus.